Olá, tudo bem? Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues, hoje eu estou com o Pedro e ele vai falar um pouquinho sobre ele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos. Minha área de atuação é na área de gestão de pessoas, então eu estudo muito sobre liderança, eu desenvolvo habilidades constantemente no mundo da liderança e no mundo da gestão de pessoas. E especificamente o tema que eu sou mais especializado atualmente é resolução de conflitos. Então, e a parte psicológica, né, e comportamental de resolução de conflitos, e não resolução de conflitos no âmbito jurídico, né? Então, eu estou atuando nessa área, gestão de pessoas, e eu estou preparando um treinamento atualmente de resolução de conflitos para a gente ministrar aqui no espaço colaborativo. Galera, continue acompanhando esse vídeo, que tem mais novidades que o Pedro vai nos contar. Olá galera, vamos continuar com o Pedro mais um pouquinho. Ele vai falar da sua nova carreira e o novo curso que ele vai começar. Então, como eu falei, a minha área é gestão de pessoas, né? Então, eu sou apaixonado por lidar com pessoas, por resolver os conflitos que geram nas relações, e eu sou bastante observador com relação ao comportamento das pessoas. Então, eu consigo detectar o perfil dela, como que ela se comporta, as coisas que ela gosta, se ela se sente mais na defensiva em relação a algum tema, em relação a alguma tarefa, em relação a alguma conversa específica. Então, a minha área de atuação é essa. E eu estou construindo um treinamento de resolução de conflitos, que o foco desse treinamento é, primeiro, estabelecer a mentalidade necessária para que um líder, né, uma pessoa que precisa da habilidade de mediação de conflitos, ela precisa entender qual que é a mentalidade correta para lidar com os problemas, né, com os conflitos que surgem no ambiente onde ela é líder. Esse processo de construção dessa mentalidade depende de alguns fatores que a gente chama em psicologia cognitiva de distorções cognitivas. Essas distorções cognitivas, que eu não vou poder entrar muito em detalhes aqui, elas atrapalham a nossa percepção, elas distorcem a nossa percepção da realidade, fazendo com que a gente interprete as situações reais, ou seja, uma briga entre dois funcionários, por exemplo, a gente acaba interpretando aquilo de um jeito que impede a comunicação eficaz com essas pessoas. E isso prejudica diretamente o resultado de um líder, seja num projeto voluntário, seja numa empresa mesmo, um cargo de supervisão, gerência, diretoria. E então eu trabalho essa questão da mentalidade de um líder dentro desse processo de resolução de conflitos para que a comunicação com essas pessoas seja a mais eficiente possível. Depois, né, mais para frente nesse treinamento, eu trabalho a questão da identidade, que é algo extremamente complexo também, diz respeito a como que a nossa percepção sobre nós mesmos constrói ou estabiliza as nossas emoções, né? E com base no que a gente acredita sobre a gente, então, por exemplo, se eu acredito que eu sou uma pessoa muito trabalhadora, e eu sinto que ser trabalhador é algo extremamente importante para o meu valor como pessoa no mundo, quando alguém me chama, vamos supor, de vagabundo ou de preguiçoso, as minhas emoções tendem a se desestabilizar por causa dessa agressão, por causa dessa crítica.
Então, nessa fase do treinamento, eu trabalho justamente essa questão da pessoa saber lidar com a própria identidade para não se tornar tão vulnerável às críticas das outras pessoas e não ter explosões de raiva, ter problemas de sentir muita vergonha, muito constrangimento em determinadas situações e outras emoções que podem surgir desse momento, né, onde ela recebe uma crítica direta à sua identidade. E aí a gente vai trabalhando, né, ao longo desse treinamento outras questões extremamente importantes como escuta ativa, qual que é a técnica correta para você não só ouvir uma pessoa, entender o que ela quer dizer, mas para você fazer com que essa pessoa sinta, perceba, acredite que você está prestando atenção nela. Então existem técnicas específicas para isso. Explico também sobre o processo de argumentação e por que muitas vezes a gente não consegue convencer uma outra pessoa ou persuadir ela de que o nosso ponto de vista é o melhor, porque a argumentação desperta muitas defesas na outra pessoa. Então eu explico esse processo em detalhes e faço, né, explico e dou técnicas, né, dou um processo diferente para que a comunicação não seja tão focada em argumentação e que seja uma comunicação eficiente, né, que estabeleça um diálogo, um trabalho em equipe para que uma solução seja construída. E aí a gente trabalha mais algumas técnicas auxiliares ao longo desse treinamento que são extremamente importantes também para o processo de resolução de conflitos. Então, galera, continue acompanhando esse vídeo maravilhoso do Pedro. E na próxima bloco a gente vai falar de mais algumas outras questões relacionadas à gestão de pessoas e vamos continuar com esse vídeo maravilhoso. Olá, galera. Vamos continuar com esse vídeo maravilhoso e o Pedro vai falar agora sobre inclusão. A sua visão com relação à inclusão. Então, como a minha visão está muito relacionada ao processo de gestão de pessoas e também ao processo de resolução e mediação de conflitos, existe um aspecto fundamental da inclusão que é a questão de você entender primeiro o que a outra pessoa precisa para depois pensar em uma estratégia de inclusão. Então, não adianta a gente construir uma estratégia de inclusão, um método, ou tentar incluir uma pessoa sem a gente entender as particularidades dela, sem entender como que ela pensa, quais são as dificuldades dela, quais são os desafios que ela enfrenta que ela precisa de ajuda, né, nesse processo. E dentro desse contexto de gestão de pessoas, a escuta ativa, o verdadeiro interesse, o verdadeiro desejo de compreender a outra pessoa, de fazer perguntas e de estabelecer um relacionamento com essa pessoa, com mais um diálogo, é muito importante para que você construa alguma estratégia e aprimore essa estratégia de inclusão para essa pessoa. Então, assim, não existe inclusão sem que você antes entenda a pessoa que você está tentando incluir, seja lá qual for o ambiente que ela precisa ser inclusa. Então, uma dificuldade muito grande que os líderes têm é justamente essa questão de ouvir, porque qualquer que seja o cargo de liderança, a tendência do líder se sentir superior, sentir que tem mais respostas, sentir que tem mais conhecimento ou mais experiência, é uma barreira enorme para o processo tanto de resolução de conflitos quanto para o processo de inclusão de fato. Então, se esse líder não consegue estabelecer um relacionamento, ouvir a pessoa, ouvir quais são os desafios que ela enfrenta, quais são os problemas que ela enfrenta e o que ela precisa, o que ela quer também, o que ela deseja, ele não consegue construir uma estratégia para a inclusão. Então não adianta pegar um livro de inclusão e ir lá fazer anotações sobre as estratégias e tentar colocá-las em prática. Você precisa ter esse contato direto, humanizado, esse contato emocional com as pessoas que você precisa incluir. Essa é a minha visão sobre o processo, né, de inclusão e como que essa área da gestão de pessoas sofre muito com essa deficiência, né, de você ouvir as pessoas, de você estabelecer um relacionamento e perguntar o que elas precisam muitas vezes. Então, galera, vamos continuar com esse vídeo maravilhoso e vamos finalizar no próximo bloco. Um abraço a todos. Olá, galera, tudo bem? Vamos finalizar o nosso vídeo. O Pedro vai deixar suas redes sociais e deixar um abraço para vocês. Então, pessoal, se vocês quiserem conversar comigo sobre gestão de pessoas,
resolução de conflitos, negociação também, que é um tema que eu não falei aqui, mas é uma área que eu conheço bastante, posso dar algumas dicas para vocês. Se vocês estiverem com dificuldades também na relação com as pessoas, tem muito conflito, às vezes briga, esse tipo de coisa, pode me chamar no Instagram que eu dou um apoio para vocês, que a gente conversa, troca uma ideia, apresento algumas coisas que têm me ajudado muito ao longo dos últimos anos. E o meu Instagram é pedroluiz.consultor, tá? Qualquer coisa vocês perguntem para a Catarina que ela tem meu Instagram, tá bom? Podem deixar, né, galera? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu já agradeço pela participação. Eu que agradeço, Catarina. E terá outros vídeos com o Pedro. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Se cuidem, hein? Olá, tudo bem? Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues. Hoje eu estou com o Pedro e ele vai falar um pouquinho sobre ele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos. Minha área de atuação é na área de gestão de pessoas, então eu estudo muito sobre liderança, eu desenvolvo habilidades constantemente no mundo da liderança e no mundo da gestão de pessoas. E especificamente o tema que eu sou mais especializado atualmente é resolução de conflitos. Então, e a parte psicológica, né, e comportamental de resolução de conflitos, e não resolução de conflitos no âmbito jurídico, né? Então, eu estou atuando nessa área, gestão de pessoas, e eu estou preparando um treinamento atualmente de resolução de conflitos para a gente ministrar aqui no espaço colaborativo. Galera, continue acompanhando esse vídeo, que tem mais novidades que o Pedro vai nos contar. Olá, galera, vamos continuar com o Pedro mais um pouquinho. Ele vai falar da sua nova carreira e o novo curso que ele vai começar. Então, eu falei, a minha área é gestão de pessoas, né? Então, eu sou apaixonado por lidar com pessoas, por resolver os conflitos que geram nas relações, e eu sou bastante observador com relação ao comportamento das pessoas. Então, eu consigo detectar o perfil dela, como que ela se comporta, as coisas que ela gosta, se ela se sente mais na defensiva em relação a algum tema, em relação a alguma tarefa, em relação a alguma conversa específica. Então, a minha área de atuação é essa. E eu estou construindo um treinamento de resolução de conflitos, que o foco desse treinamento é, primeiro, estabelecer a mentalidade necessária para que um líder, né, uma pessoa que precisa da habilidade de mediação de conflitos, ela precisa entender qual que é a mentalidade correta para lidar com os problemas, né, com os conflitos que surgem no ambiente onde ela é líder. Esse processo de construção dessa mentalidade depende de alguns fatores que a gente chama em psicologia cognitiva de distorções cognitivas. Essas distorções cognitivas, que eu não vou poder entrar muito em detalhes aqui, elas atrapalham a nossa percepção, elas distorcem a nossa percepção da realidade, fazendo com que a gente interprete as situações reais, ou seja, uma briga entre dois funcionários, por exemplo, a gente acaba interpretando aquilo de um jeito que impede a comunicação eficaz com essas pessoas. E isso prejudica diretamente o resultado de um líder, seja num projeto voluntário, seja numa empresa mesmo, um cargo de supervisão, gerência, diretoria. E então eu trabalho essa questão da mentalidade de um líder dentro desse processo de resolução de conflitos para que a comunicação com essas pessoas seja a mais eficiente possível. Depois, né, mais para frente nesse treinamento, eu trabalho a questão da identidade, que é algo extremamente complexo também, diz respeito a como que a nossa percepção sobre nós mesmos constrói ou estabiliza as nossas emoções. E com base no que a gente acredita sobre a gente, então, por exemplo, se eu acredito que eu sou uma pessoa muito trabalhadora e eu sinto que ser trabalhador é algo extremamente importante para o meu valor como pessoa no mundo, quando alguém me chama, vamos supor, de vagabundo ou de preguiçoso,
as minhas emoções tendem a se desestabilizar por causa dessa agressão, por causa dessa crítica. Então, nessa fase do treinamento, eu trabalho justamente essa questão da pessoa saber lidar com a própria identidade para não se tornar tão vulnerável às críticas das outras pessoas e não ter explosões de raiva, ter problemas de sentir muita vergonha, muito constrangimento em determinadas situações e outras emoções que podem surgir desse momento, né, onde ela recebe uma crítica direta à sua identidade. E aí a gente vai trabalhando, né, ao longo desse treinamento outras questões extremamente importantes como escuta ativa, qual que é a técnica correta para você não só ouvir uma pessoa, entender o que ela quer dizer, mas para você fazer com que essa pessoa sinta, perceba, acredite que você está prestando atenção nela. Então existem técnicas específicas para isso. Explico também sobre o processo de argumentação e por que muitas vezes a gente não consegue convencer uma outra pessoa ou persuadir ela de que o nosso ponto de vista é o melhor, porque a argumentação desperta muitas defesas na outra pessoa. Então eu explico esse processo em detalhes e faço, né, explico e dou técnicas, né, dou um processo diferente para que a comunicação não seja tão focada em argumentação e que seja uma comunicação eficiente, né, que estabeleça um diálogo, um trabalho em equipe para que uma solução seja construída. E aí a gente trabalha mais algumas técnicas auxiliares ao longo desse treinamento que são extremamente importantes também para o processo de resolução de conflitos. Então, galera, continue acompanhando esse vídeo maravilhoso do Pedro. E na próxima bloco a gente vai falar de mais algumas outras questões relacionadas à gestão de pessoas e vamos continuar com esse vídeo maravilhoso. Olá, galera, vamos continuar com esse vídeo maravilhoso e o Pedro vai falar agora sobre inclusão. A sua visão com relação à inclusão? Então, como a minha visão está muito relacionada ao processo de gestão de pessoas e também ao processo de resolução e mediação de conflitos, existe um aspecto fundamental da inclusão que é a questão de você entender primeiro o que a outra pessoa precisa para depois pensar em uma estratégia de inclusão. Então, não adianta a gente construir uma estratégia de inclusão, um método, ou tentar incluir uma pessoa sem a gente entender as particularidades dela, sem entender como que ela pensa, quais são as dificuldades dela, quais são os desafios que ela enfrenta, que ela precisa de ajuda, né, nesse processo. E dentro desse contexto de gestão de pessoas, a escuta ativa, o verdadeiro interesse, o verdadeiro desejo de compreender a outra pessoa, de fazer perguntas e de estabelecer um relacionamento com essa pessoa, com mais no diálogo, é muito importante para que você construa alguma estratégia e aprimore essa estratégia de inclusão para essa pessoa. Então, assim, não existe inclusão sem que você antes entenda a pessoa que você está tentando incluir, seja lá qual for o ambiente que ela precisa ser inclusa. Então, uma dificuldade muito grande que os líderes têm é justamente essa questão de ouvir, porque qualquer que seja o cargo de liderança, a tendência do líder se sentir superior, sentir que tem mais respostas, sentir que tem mais conhecimento ou mais experiência, é uma barreira enorme para o processo tanto de resolução de conflitos quanto para o processo de inclusão de fato. Então, se esse líder não consegue estabelecer um relacionamento, ouvir a pessoa, ouvir quais são os desafios que ela enfrenta, quais são os problemas que ela enfrenta e o que ela precisa, o que ela quer também, o que ela deseja, ele não consegue construir uma estratégia para a inclusão. Então não adianta pegar um livro de inclusão e ir lá fazer anotações sobre as estratégias e tentar colocar elas em prática. Você precisa ter esse contato direto, humanizado, esse contato emocional com as pessoas que você precisa incluir. Essa é a minha visão sobre o processo, né, de inclusão e como que essa área da gestão de pessoas sofre muito com essa deficiência, né, de você ouvir as pessoas, de você estabelecer um relacionamento e perguntar o que elas precisam muitas vezes. Então, galera, vamos continuar com esse vídeo maravilhoso e vamos finalizar no próximo bloco. Um abraço a todos! Olá, galera, tudo bem? Vamos finalizar o nosso vídeo. O Pedro vai deixar suas redes sociais e deixar um abraço para vocês.
Então, pessoal, se vocês quiserem conversar comigo sobre gestão de pessoas, resolução de conflitos, negociação também, que é um tema que eu não falei aqui, mas é uma área que eu conheço bastante, eu posso dar algumas dicas para vocês. Se vocês estiverem com dificuldades também na relação com as pessoas, tem muito conflito, às vezes briga, esse tipo de coisa, pode me chamar no Instagram que eu dou um apoio para vocês, que a gente conversa, troca uma ideia, apresento algumas coisas que têm me ajudado muito ao longo dos últimos anos. E o meu Instagram é pedroluiz.consultor, tá? Qualquer coisa vocês perguntem para a Catarina que ela tem meu Instagram, tá bom? Podem deixar, né, galera? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu já agradeço pela participação. Eu que agradeço, Catarina. E terá outros vídeos com o Pedro. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Se cuidem, hein?